pastores, e a gente tem saudade, o pastor aqui sabe do que eu estou falando, a gente tem saudade do som do céu. Nossas mensagens precisam voltar a serem ecoadas pelo som do céu. As músicas na igreja precisam ser ecoadas pelo som do céu. Tem muita melodia, tem muita arte, pouca unção, pouca vida de Deus, pouca Bíblia. Permita-me dizer, e critique quem quiser, pouca teologia. O salmista disse no Salmo 22, verso 25: a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Querido, nenhuma música pode voltar para Deus em adoração se ela não vier de Deus. A Bíblia diz que esses irmãos aqui falavam das grandezas de Deus. Essas línguas aqui geravam glorificação a Deus. Nenhuma canção pode se dizer que é para Deus se do céu ela não veio. Nenhuma canção pode se dizer adoração se o adorado não é honrado. Chame de romance, chame do que for, chame de poesia, mas se não veio dele, não presta para voltar para ele. Por quê, pastor? Porque é assim, ó. Porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Só o que vem do céu pode voltar para o céu. A igreja só recebe a palavra de Deus se ela vier do céu. O que você quer dizer com isso, pastor? O que eu estou dizendo? Porque às vezes o pregador pode ler o texto vem pelos olhos dele como verdade, entra aqui como verdade, mas sai aqui como mentira, quando ele traz para a sua própria interpretação e desejos pessoais. A igreja precisa e tem saudade do som do céu. Mas a palavra som aqui, fala comigo, é ecos. Não, faz eco, ecos. A expressão ecos é a expressão grega para som aqui. Por que ecos? Você vai lembrar da expressão revérbio. Quem é músico, quem mexe hoje com som sabe o que é hoje, é chamado de delay. Mas no meu tempo, que eu sou velho, era revérbio. Ou seja, você fala uma vez aqui e se ouve duas lá. Disse o salmista: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a ele. O que é isso, irmão? É eco. Lembre-se de Daniel capítulo 6, o rei gritando para que Daniel lá embaixo escutasse. Claro que teve eco. Daniel, e lá embaixo, o teu Deus, Deus te livrou, ou seja, reverberar, produzir de forma contínua. O que isso tem a ver conosco? Olha só, veio um som do céu como de um vento. Versículo 3, apareceram línguas como de fogo. Versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 5, quem estava habitando em Jerusalém, vindos de todas as nações. 6, fizeram-se ouvir aquela voz. Os crentes estão dentro do cenáculo, recebem a dimensão do Espírito aqui, mas o som que veio é do céu. E quando eles começam a falar em novas línguas, diz a Bíblia que quem estava do lado de fora começa a ouvir. Por quê? Porque o som fez. Isso é a dimensão do Espírito. É som que não se limita aqui. Que dimensão do Espírito é essa que não faz eco? Voz limitada, som limitado, é só aqui dentro. Mas quem está lá fora ouve o quê? Lá fora vê o quê? Aqui, glória a Deus, aleluia, amém, lá baixai, canta lá manaia. Mas lá fora, não adianta, ao entrar no prédio do culto, assumir uma máscara de santidade, e quando sair e deixar aqui, não, tem que reverberar, aleluia. O que a gente recebe aqui tem que transbordar lá fora. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui, aleluia.
E o que eu sinto de Deus nessa palavra é que quem vive na intimidade com o Espírito Santo não vive apenas no evangelho templocêntrico, pratica o evangelho urbano. Sua voz não pode ser ouvida apenas aqui dentro. Para que você está juntando essa roupa? Para o bazar. De onde? Da igreja. Meu amor, você está lendo Bíblia. Para quê? Para pregar, amor. Aonde? Na igreja. A banda está ensaiando. Para quê? Para cantar, ué. Aonde? Na igreja. A prioridade da igreja não é prédio. A prioridade da igreja não é tempo. Obrigado. A prioridade da igreja não é prédio. A prioridade da igreja não é templo. A prioridade da igreja é gente. Então, se a gente não vier para o templo, a gente vai atrás das gentes fora do templo. Precisamos parar de valorizar parede, prédio, pedra. Jesus disse que nada disso vai ficar. Tudo isso vai cair. Em alguns países nem prédio tem para adorar, mas em cada esquina tem alguém morrendo por não negar o nome de Jesus. Em cada esquina tem alguém falando do amor de Cristo Jesus. Querido, esquece esse negócio de vitrine chamada púlpito. A gente tem a mania de chamar púlpito de altar. Mentira! Altar é lugar de sacrifício. E o que a gente mais faz no púlpito é se apresentar. Como que púlpito é altar? Cadê o som lá de fora? Cadê o evangelho urbano? Na época do congresso a gente ora e diz assim: vamos orar para Deus mandar as almas virem até nós. Jesus não disse que a seara vem aos ceifeiros. Jesus disse: orai para que o Pai envie trabalhadores à sua seara. Você está dizendo que quer vir para a igreja para ser cheio, e Deus está dizendo: eu estou te enchendo há tanto tempo. Tu tem 20 anos de crente, eu estou te enchendo todo dia, e você nunca transborda. Você quer explodir, pelo amor de Deus. Então o que você recebe aqui, chega lá fora e prega, chega lá fora e canta, chega lá fora e conta teu testemunho, chega lá fora e fala o que Deus fez na sua vida. Precisamos ser eco. Aí tem alguém que abre a boca e diz assim: eu sou uma voz. Que voz? Tu é melhor que João? Pastor, mas João era uma voz. Não, ali é uma repetição do que está escrito no profeta Isaías. Voz do que clama. João não é a voz que clama, é a voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Quer que eu fale mais alto para entender? Ele não é a voz que clama. Eu sou a voz de alguém que clama. Eu sou eco. Eu sou eco no deserto de uma voz que quer libertar as almas. Fala: som do céu. Para de graça, som do céu. Tinha som, tinha voz, e as pessoas do lado de fora ouvirem. Diz a Bíblia assim no versículo, meu Deus do céu, vou virar um Sila Malafaia aqui hoje. Diz a Bíblia que eles se aproximaram, eles vieram. Os crentes estão falando em línguas estranhas. Os crentes estão falando das grandezas de Deus. Agora presta atenção. Quase não sai. Pelo amor de Deus. Olha o que diz o versículo do número 9. Olha o tanto de gente que tinha ali: partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, arábios. Olha o tanto de gente que tinha lá. Prestou atenção? Diga amém.
Os crentes no cenáculo falando em outras línguas, e esse tanto de gente cá fora. De repente, meu Deus do céu, olha o que é crente pentecostal. De repente os partos diziam: pera aí, eles não são galileus? Eu estou entendendo eles falarem na minha língua de um Deus que é grande. Aí os egípcios diziam: não, eu estou entendendo na minha língua de que tem um Cristo que ressuscitou e é grande. Aí os cretenses diziam: não, eu estou entendendo na minha língua. As nações, cada uma na sua própria língua, ouviam os crentes falando da grandeza de Deus do lado de fora. E outra, igreja que glorifica entendendo a palavra, igreja que manifesta os dons do Espírito, mentira que ela expulsa pecador. Até porque eu não estou preocupado com isso não. Tem gente mandando eu mudar meu estilo de pregar porque eu estou ofendendo o pecador. Deus não me chamou para entreter bode, me chamou para alimentar ovelha. Aleluia. Então quem quiser receber o alimento de ovelha, ouça a palavra do bom pastor e se converta. Agora perceba, pelo amor de Deus, que a Bíblia diz: as pessoas vieram onde os irmãos estavam, se aproximavam. E aí, meu irmão, teve um grupinho que começou a criticar. Eu quero ter uma conversinha com vocês. Filma minha cara. Estão embriagados, versículo 12. Estão loucos, estão fora de si. Aí por causa desses, tem crente que não quer mais da glória do exato, senão vão zombar. Não quer falar mais novas línguas, em terror, senão vão criticar. Por quê? Por causa dos reformodinhas na internet, falando asneira, desrespeitando a nossa história e misturando a gente com a desordem dos neopentecostais. Por causa da desordem dos neopentecostais, eles desrespeitam os pentecostais, como se a gente não entendesse de Bíblia. Ô reformodinha, vem cá. Joseph Smith, o que criou o mormonismo, saiu da igreja presbiteriana, saiu da reformada. Isso nos dá moral histórica para criticá-los? Não. Então não é porque o mormonismo saiu de lá que nós temos moral histórica para desprezá-los. Então não é porque os neopentecostais saíram de nós que vocês têm moral para zombar de nós. O que aconteceu com ambos é 1 João capítulo 2. Estavam conosco, mas não eram de nós, por isso saíram de nós. A igreja que vive na dimensão do Espírito, irmão, pode zombar, pode criticar. Eu sou de Deus, eu sou pentecostal, eu dou glória a Deus alto, eu falo em novas línguas, eu dou trabalho para Satanás. Pecado, querido, é isso que envergonha. O que envergonha é pecado. O que tem que travar o povo é pecado. Agora cultuar, manifestação dos dons do Espírito. Ele fez, ele faz, ele fará. Ele fez, ele faz, ele fará. Alguém está entendendo essa palavra aqui?